Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais uma edição para o nosso canal Tereré com Fé. E esta noite eu estou aqui com meu amigo, recebendo o pastor Cláudio Neres. Pastor, muito obrigado por ter aceitado aí nosso convite para estar conosco nesta edição do Tereré com Fé. A paz do Senhor, a você e a todos que estão ouvindo. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui nesta noite. E a surpresa, o presente de Deus é sempre maior, melhor do que a gente espera. Para mim isso aqui é uma grande dádiva do Senhor. Estar aqui, eu me sinto honrado. E agradecer a você pelo convite, né, de falar alguma coisa da parte de Deus, que Jesus é maravilhoso, não é? É isso aí, maravilha, pessoal. Com certeza o pastor Cláudio nessa edição vai agregar muito aí ao nosso canal. E nós queremos aqui ser um canal de bênção para a sua vida. Você que está visualizando esse vídeo agora, com certeza Jesus tem uma palavra preparada aqui através da vida do nosso convidado hoje para a sua vida. Então, começou a assistir ao vídeo, vai até o final, porque com certeza Deus tem um plano. Vou passar aqui para o meu convidado aqui, o nosso primeiro tereré. Pastor Cláudio, fica à vontade no primeiro tereré. Olha, aqui muito obrigado, agradeço. Isso aqui é o Rico Tereré. Exatamente, é o Rico Tereré. Lembrando a vocês aí, como de costume, eu tenho aqui à minha esquerda a nossa garrafa do tereré, eu tenho também ali a nossa Bíblia Sagrada. Com isso, nós temos o Tereré com Fé e nós esperamos agregar alguma coisa à sua vida de Jesus. Eu não posso deixar de falar aqui, é claro, da loja do meu amigo aí, a MK Store. A MK Store é uma loja de utensílios no qual você pode encontrar muita coisa para o seu lar, para sua casa. Você pode encontrar muita variedade de coisas lá. Com certeza tem alguma coisa que vai te agradar. Nós vamos deixar aqui alguma coisa que você pode encontrar lá na MK Store. E eu quero dizer a você que se você visualizou e gostou de alguma coisa aqui que você está vendo agora, você pode chamar eles no WhatsApp, o contato da MK Store está aqui no cantinho. Você pode chamar eles via o WhatsApp, pedir mais detalhes do que é que você está vendo aqui. E se você tiver interesse em ficar, eles vão fazer uma entrega até a sua casa, vão levar a maquininha de cartão. Enfim, é muito fácil comprar da MK Store. MK Store, parceira aqui do Tereré com Fé. Muito obrigado à MK Store. Vamos começar aqui então o nosso bate-papo desta noite aqui com o pastor Neres. Pastor Neres, eu quero mais uma vez te agradecer aqui por estar conosco nesta noite. Nós temos convicção que vai ser aqui um bate-papo muito produtivo. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar da Bíblia. Pastor Cláudio aqui vai acrescentar, vai agregar muito aqui para as nossas vidas através da palavra de Deus. Pastor Cláudio, eu já quero começar aqui perguntando ao senhor como é que começou na fé, como é que foi a sua jornada, o seu pontapé de início na fé. Antes de tudo, eu quero mais uma vez louvar a Deus por essa rica oportunidade. Falar alguma coisa de Deus é sempre um privilégio, é sempre bom falar alguma coisa da parte do Senhor, porque Ele é maravilhoso. E agradecer o convite de estar aqui mais uma vez. Me sinto privilegiado de todo o coração por estar aqui. Eu tenho assistido algumas entrevistas, né? Eu já conhecia o programa, já né? tinha ouvido falar do Tereré com Fé. Ah, com certeza, né? Que bacana. E interessante, irmãos, assim, irmão, que eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu viria aqui. Sério? Olha O Espírito Santo não nos engana, né? É verdade. O Espírito Santo, ele sempre nos revela. É verdade. Né? E eu estava esperando a hora certa, o momento exato para estar aqui, agregando, né? Olha que bênção. E contribuindo para esse canal abençoado, que Deus certamente abriu essa porta e Deus vai conservar com a sua graça, a sua misericórdia. Fico muito feliz. Imagina, mas vamos lá. A minha conversão é uma história muito interessante e um tanto misteriosa também. Olha aí. Eu não tive o privilégio de nascer num berço evangélico. Eu nasci num lar católico, né, onde meus pais eles eram cooperadores da igreja, eles foram ministros da Eucaristia, né, e eu cresci a minha vida inteira, a minha juventude, servindo a Deus. Mas desde
desde quando eu era criança, né, logo nos primeiros passos, os meus pais já investiram numa educação religiosa para mim, né? Eu fiz toda a escola católica, eu participei, onde eles falam, né, da questão da comunhão, primeira comunhão, tal, e depois a crisma. Eu participei de tudo, mas sempre e também vários cursos dentro da igreja católica eu fiz. Muito novo, fui catequista, já ensinava a palavra para os alunos, né? Conhece bem o segmento católico, então? Sim, conheço bem o segmento católico e eu sempre fui muito curioso. E eu ficava assim, lendo alguns trechos da Bíblia, eu me interessava em assistir filmes, eu gostava muito da parte da homilia do padre, né? Eu ficava prestando atenção. O que seria a homilia? Seria a explanação da leitura do Evangelho, quando o padre fala, né? Explica. Modo ali que ele explana a palavra. Então, eu sempre fui muito curioso a respeito disso, né? E eu fui crescendo, fui amadurecendo, e eu comecei a conhecer muitas coisas e se interessar por outras dentro do cristianismo. Quando eu fui para Goiânia, em 97, fazer faculdade, eu conheci a Renovação Carismática Católica. Eu conheci e comecei a participar, né? E lá eu comecei a aprofundar estudos bíblicos dentro da Igreja Católica. E eu comecei a ler muitos livros que eu não lia, que eu não tinha lido, melhor dizendo. Comecei a conhecer alguns dogmas da igreja que eu até então não conhecia. Em contrapartida, depois de formado, eu comecei a lecionar numa escola. E nessa escola eu conheci um jovem, um grande amigo, chamado Cláudio também. E ele, Xará. E ele, na época, ele era da Assembleia de Deus. E nisso nós fizemos uma amizade muito bonita, muito saudável, e ele começou a pregar para mim. Ele começou a me mostrar, né? Começou a mostrar coisas que eu não sabia, não conhecia. E aquilo foi despertando dentro de mim o interesse de buscar mais. Ele já começou a mostrar o evangelho dos evangélicos, no caso. E Deus usou ele como um canal de bênção. Olha aí que bacana. Por outro lado, eu sempre fui muito curioso e sempre quis aprender um pouquinho mais. Desde que eu era criança, e eu sempre achava que Deus era muito mais do que aquele pregado na cruz, como a Igreja Católica mostrava, ensinava, né? Eu sempre achava que Jesus era muito maior, as coisas de Jesus eram muito mais profundas. E eu fiquei em Goiânia durante 8 anos, voltei para o Mato Grosso do Sul, e quando eu voltei, já voltei formado, com uma pós-graduação, né? E continuei lecionando, e nisso eu voltei servindo a Deus, né? Antes disso, lá em Goiânia, eu entrei no seminário católico. E eu fiz o seminário 1, fiz o seminário 2. Eu já comecei a pegar o gosto de ler a Bíblia inteira e livros acerca dela, né? Que bacana. E quando eu voltei para o Mato Grosso do Sul, eu fiquei mais ou menos 1 ano na Igreja Católica, na Renovação Carismática, e eu frequentava, né? Muito bem. E Deus começou a ter um encontro comigo, né? E Deus começou a me mostrar algumas coisas. E eu passei um momento da minha vida assim que eu comecei a sentir um vazio muito grande. Eu tinha tudo, mas parecia que eu não tinha nada. Olha aí. E aí eu comecei a visitar alguns ministérios, visitar algumas placas diferentes de igreja. E num belo dia, eu fui num culto na igreja do Evangelho Quadrangular, e quando eu percebi, eu estava aceitando a Cristo lá no frente do altar. Olha aí. A partir daí,
eu comecei assim a buscar o Senhor, comecei a buscar Deus. E eu me lembro que uma coisa que me chamou muita atenção, eu me lembro que eu sonhei com o versículo João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. Mas que verdade é essa? Conhecer a verdade vai libertar. Conhecer a verdade vos libertará. E eu comecei a tentar entender isso. Você viu que ali alguma coisa precisava mudar. Alguma coisa Deus queria falar comigo, né? E a partir daí nasceu o interesse de eu estudar, de conhecer a Deus, de conhecer a Bíblia, né? Então tudo aquilo que eu comecei lá na infância, hoje eu entendo que é Deus que estava me preparando. Já estava moldando ali. Moldando, exatamente. E começando a se revelar para mim. E aí eu comecei a estudar. E aí eu fiquei um tempo na igreja do Evangelho Quadrangular e depois eu fui para a Assembleia de Deus, ao qual até hoje eu estou servindo a Deus. Olha que bacana. E na Assembleia de Deus eu fiz o ETAD, antigo ensino médio, né, teológico. Concluí, depois disso eu fui para o bacharelado em teologia. E depois disso eu fui para o mestrado em teologia e até o doutorado em teologia. Então, assim, foi tudo assim a fome de Deus, o interesse de conhecer o Senhor. Então, hoje eu entendo a questão do conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então, hoje, com toda a propriedade, eu consigo, assim, falar do amor de Deus de uma forma um pouco diferente do que eu vejo, do que eu via, do que as pessoas veem. Jesus, ele sempre quis falar um pouco mais do que a gente pode compreender. Tudo que Jesus diz é muito maior do que o nosso intelecto, o nosso pensamento pode entender. Por exemplo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No livro de Isaías, capítulo 28, versículo 10, se não me falha a memória, diz assim, que o conhecimento ele vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mandamento sobre mandamento, ou regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. E eu comecei a entender que para você conhecer Jesus, conhecer Deus e seus mistérios acerca que está escrito na Bíblia Sagrada, você tem que ler Jesus um pouco no Antigo Testamento, um pouco no Novo, um pouco em Salmo, um pouco nos Evangelhos, um pouco nos livros poéticos, um pouco nas cartas paulinas e assim sucessivamente. Um pouco aqui, um pouco ali. Olha só, eu descobri, conhecendo a Bíblia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia me apresenta 5 verdades da pessoa maravilhosa de Jesus. Primeiro, Jesus é a verdade. Segundo, Deus é a verdade. Terceiro, o Espírito Santo é a verdade. Quarto, os mandamentos são a verdade. E quinto, a palavra é a verdade. Então, se eu entendo que essas 5 verdades, elas existem na Bíblia, então pensa comigo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu comecei a entender que se eu conhecer essas 5 verdades de uma forma profunda, a minha vida vai ser diferente, eu vou ser transformado. Por isso que eu me aprofundei em estudar a palavra. Olha que bacana. Agora, o senhor é formado, né? Começou pela formação em teologia, né? Sim. Onde é que o senhor parou e disse assim, não, quero ser um teólogo? Como é que foi essa passagem? Exatamente. A minha formação ela é em artes visuais, minha graduação. O senhor é formado em artes visuais antes? Sim, ao qual eu disse que eu comecei a lecionar. Olha que bacana. Paralelo a isso, quando eu estava na igreja, tinha terminado o fundamental do ensino teológico, que é o ETAD, aí que eu tive o interesse de me aprofundar um pouco mais. Foi através do ETAD, então?
Isso. Entendi. Porque sempre achei que eu poderia produzir um pouco mais, entender um pouco mais. E aquilo foi me dando gosto, né? Aquilo foi dando gosto. Porque eu vejo assim, quanto mais você busca Deus, mais Deus tem prazer em se apresentar para você. É verdade. Quanto mais você busca, mais você encontra. Quanto mais você bate, mais a porta se abre. Então, assim, eu sempre tive sede de Deus. Desde pequeno. Eu sempre tive curiosidade de conhecer as coisas de Deus. Porque Jesus é muito mais do que aquilo que a gente lê. Quando Jesus, ele chegou, depois que ele foi batizado no Rio Jordão, ele começou a escolher alguns homens para o seguir. Chamou eles de discípulos. E Jesus começou a andar com esses discípulos e ele começou a pregar, a ensinar coisas que ninguém falava. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, perdoai os vossos inimigos. Né? Então Jesus começou a falar coisas que ninguém falava. E numa delas Jesus disse, eu disse assim, convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Aí eu ficava pensando, né? Mas que arrependimento é esse? O que Jesus queria dizer? O que ele disse? Porque todo mundo olhava um para o outro e ninguém não entendia nada. E Jesus ele usava sabiamente de parábolas, muitas vezes para ensinar. E os discípulos, embora andando com ele, não entendiam. Então, arrependimento hoje, ele tem 3 vertentes. O primeiro arrependimento, ele é o espiritual. Quando o espírito do homem você se sente culpado, você sabe que você errou. O segundo arrependimento, ele é o emocional. Você se entristece, você fica chateado. E o terceiro arrependimento é o prático. Você precisa ir lá se consertar com o seu irmão, com a sua família, com o seu ente querido. Então Jesus quis dizer isso. Porque como eu já frisei anteriormente, tudo que Jesus diz é muito maior que a gente pode compreender. E ninguém entendia o que Jesus dizia. Ninguém entendia. Então, com base nisso, eu comecei a querer entender, querer tentar, de uma forma mais um pouco profunda, mediante a palavra de Deus, tentar, o que Jesus quis me dizer? Por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse aquilo? Por que Jesus saía de um lugar e ia para outra cidade por causa de uma pessoa? Por quê? Então, a profundidade das palavras de Jesus sempre me impulsionaram. A profundidade da Bíblia sempre me despertaram interesse. Eu acho que por esse motivo que eu sempre quis estudar, quis ler, quis aprender. Até hoje eu sou um bom estudante da Bíblia Sagrada. Da formação do bacharelado, o senhor foi para o mestrado. Mestrado em teologia. Isso. O mestrado dura quanto tempo? Como é que funciona a parte do mestrado? Você faz uma graduação de 4 anos em teologia. Esse é o bacharelado. É o bacharelado, 4 anos, né? Que é um curso superior, né? Dentro da área eclesiástica. Certo. Aí você faz mais 2 anos, depois disso você faz ou uma pós-graduação ou você faz um mestrado. Né? E do mestrado, o doutorado. Aí você faz o doutorado. E aí existem as linhas de pesquisas. Né? Você pode ser um doutor em Bíblia, no Antigo Testamento, você pode ser no Novo Testamento, você pode ser um doutor em bibliologia, você pode ser um doutor nas diferentes linhas de pesquisas que existem da área teológica. No meu caso, eu me especializei em bibliologia, então um pouquinho do Antigo e do Novo Testamento eu aprendi e carrego essa bandeira todos os dias da minha vida. O senhor é bem humilde, né? Um pouquinho, né? E o último estágio seria o PhD. Ou teria mais algum outro nível? Na verdade, o PhD ele vem ser o doutor em filosofia, né? O doutor em filosofia, que é um pós-doutorado. Na área eclesiástica não tem? Tem. Tem também? Tem também. Isso. Quem sabe lá no futuro, né? Olha aí. Quem sabe lá no futuro eu poderia até tentar fazer, né? Se
se Deus permitir, Deus achar né? graça, a minha pessoa, estou à disposição do Senhor, né? Além de tudo isso, ainda hoje o senhor é estudante da psicanálise, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, assim, eu gosto muito de me aprofundar nas coisas que eu gosto, né? Então, sempre li muito, estudei muito, até hoje eu faço isso, né? Eu tenho muita facilidade com essas coisas. Um aprendizado. Isso. E eu gosto muito disso, né? Tem o desejo, né? Isso. Porque eu noto assim, vou falar de mim, né? O estudo, muitas das vezes, a pessoa tem a facilidade, mas não tem o gosto, né? Eu, particularmente, eu sofro, caramba, cara, pra estudar, para deter aquele tempo, para aprender alguma coisa. Mas aí você entende o que diz a Bíblia. A Bíblia fala que Deus, ele dá os dons diferentes para as pessoas. Um para mestres, outros para doutores, outros para profetas, né? Então, assim, o que Deus me deu foi a oportunidade de ensinar a palavra. Com certeza é um chamado. Sim, é um como chamado. Outros, né? É uma vocação vinda do Senhor que, se você tiver um coração aberto para aprender, e se você falar o sim para Deus, Deus se responsabiliza, né, de te ensinar, de te moldar, de proteger e de mostrar para vocês os vernáculos bíblicos, né? Olha aí. Agora, pastor Cláudio, o senhor é ministro da palavra, né? De uma forma mais clara, mais simples, né? O senhor é um pregador da palavra, né? O que é que o senhor acha que agregou esse conhecimento todo em cima da pregação? Porque eu já vi o senhor pregando algumas vezes, né? E noto que é uma pregação muito qualificada do ponto de vista do conteúdo, né? Como é que o senhor concilia todo esse conhecimento em relação à pregação? Como é que o senhor vê? O que acrescenta? Ou se porventura em alguma coisa atrapalha? Como é que o senhor vê? É uma pergunta muito interessante da parte do Senhor e muito sábia da sua parte, né? Até agradeço você pela pergunta, que não é fácil assim de responder. Mas eu vejo assim que não adianta nada você ter o conhecimento se você não tiver a graça de Deus. Então, assim, eu desde pequeno eu li muitos livros acerca da Bíblia Sagrada, né? E também eu li a Bíblia inteira, quase 2 vezes já. Então, assim, eu tenho uma certa bagagem para falar de algumas coisas de Deus, né? Mas, por outro lado, existe a humildade, existe o desejo de buscar, o desejo de orar, o desejo de você consagrar a sua vida, né? Eu me lembro quando eu estava fazendo o meu curso de teologia, alguns colegas iam para jogar o futebol e eu ficava em casa lendo a Bíblia, né? As pessoas iam para a festa, iam para o seu divertimento, eu ficava em casa lendo livros acerca da palavra de Deus, né? Então, assim, eu sempre tive uma vida um pouco separada, né? Não que eu não saía, não me divertia, tudo, mas a minha prioridade sempre foi as coisas de Deus. Sempre foi. Então, assim, eu sou uma pessoa muito zelosa com as coisas de Deus hoje, justamente por isso, né? Mas não adianta você saber tudo na letra se você não tem um Espírito Santo que te ensina, que te molda, que te capacita. Se eu entendo que eu sou um barro, um vaso, eu tenho que saber que existe um oleiro que me molda todos os dias. Eu tenho que saber e eu sou muito ciente disso, né? Então, assim, eu ainda jejuo, eu consagro minha vida, né? Eu dou liberdade para o Espírito me usar da maneira que Ele quer, não do jeito que eu quero. Então, assim, eu tenho facilidade de pegar um texto bíblico e discorrer ele. Tenho facilidade muito grande assim de contar a história acerca de um versículo bíblico, de uma passagem. Eu tenho facilidade porque eu conheço, tenho esse conhecimento que eu adquiri na minha formação. Mas eu não deixo de lado a presença do Espírito Santo na minha vida, né? Eu tenho essa sensibilidade espiritual, né? De toda vez que eu sou convidado para orar, para ministrar
né, até mesmo para estar aqui, né? Eu me preparo, eu oro, eu busco o Senhor, eu falo com Deus, né? Eu deixo Deus direcionar a minha vida. Então, assim, eu faço das minhas palavras a palavra de Paulo, né? Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É Ele que me direciona, é Ele que me capacita. E também, se você me permite, eu gosto muito da passagem de Mateus 4, onde Jesus, ele diz, na palavra diz assim: e tendo Jesus ido ao deserto pelo Espírito, né? Pelo Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, assim, quando você compreende as coisas do Senhor, você não deixa mais você viver a tua vida do jeito que você quer. É o Espírito que conduz a tua vida, é Ele que direciona, né? E a gente precisa ter assim, essa sensibilidade espiritual de compreender o que Ele quer dizer, o que Ele quer ensinar, o que Ele quer fazer, né? Então, assim, isso é maravilhoso. Se todo mundo que serve a Deus entendesse isso, a vida seria diferente. Seria diferente. Com certeza. Porque Deus, Ele sempre quer nos abençoar, irmão. Deus sempre quer nos abençoar. Tudo que Deus faz, o propósito dele é para nos ensinar e nos abençoar de alguma maneira. A gente que não tem, às vezes, maturidade para entender. É verdade. Porque nós estamos muito ligados com as coisas desse mundo. Concordo plenamente. Toma mais um tereré. Vamos tomar o rico tereré. Enquanto o senhor toma o tereré, me ocorre uma pergunta que é o seguinte. Uma pergunta um tanto pessoal, assim, pessoal do ponto de vista ser uma pergunta sua mesmo, né? Não seria uma pergunta que poderia fazer para uma outra pessoa nesse momento. Mas como é que fica a questão do ego? Porque eu noto que hoje em dia, por mais que um ser humano não queira, né? Ele está dentro de nós, né? E eu noto, pelo pouco que eu conheço do meio cristão, que muitas das vezes há algumas pessoas que têm um conhecimento, eles conhecem a Bíblia, pregam de uma forma bonita e tal, mas que não tem sequer um curso teológico, mas muitas das vezes se colocam no mais alto pedestal. Como é que o senhor vê, o senhor, no caso, doutor, né? Doutor, o senhor, quando fala-se de ego, provavelmente o senhor teve em algum momento da vida, em algum trecho de toda essa formação, de todo esse conhecimento, que apareceu, deixou ele falar um pouco mais alto. Como é que funciona essa conciliação, digamos assim, entre o espírito e o ego? Como é que fica essa luta? Excelente pergunta. Assim como isso acontece na área eclesiástica, acontece também no mundo secular. É verdade. Acontece. Então, sim, existem pessoas que têm muito mais formação que nós e são soberbas, né? Então, eu conheço, assim, uma série de pessoas, né? E que certamente você conhece, mas quando eu fiz esse doutorado, foi uma coisa de idealização própria. Eu sempre tive o sonho de ser um doutor, né? Em alguma área. Sempre tive esse sonho. E eu trabalhei para isso, para conseguir. Mas eu não me deixei, por exemplo, no meu caso, eu não deixei isso subir, digamos assim, na minha cabeça, numa linguagem muito simples. Muito pelo contrário, né? Eu não pareço que tenho essa formação. Sim. Eu sou muito simples, eu sou muito exatamente. tranquilo, né? Mas eu sei tudo que eu passei. Eu sei as noites que eu passei estudando, eu sei as noites que eu passei lendo a Bíblia, eu sei as noites que eu passei e os dias que eu passei subindo um monte, descendo um monte, orando, escrevendo, lendo artigo, lendo a Bíblia, respondendo, vendo vídeos acerca disso, se preparando. Mas eu não deixei isso ser mais importante que a presença de Deus na minha vida, né? Do que adianta o homem ter um monte de formação, um monte de diploma, né, se ele não tiver Deus no coração? Eu prefiro não ter nada, mas ter Jesus.
É verdade. Né? Uma outra pergunta que me ocorre também, eu também já vi alguns pregadores que têm muito conhecimento e que muitas das vezes não são bons pregadores, são bons ensinadores, Sim. mas não são bons pregadores. É aquele negócio que o senhor comentou sobre o chamado, né? Agora, eu noto que nas suas pregações, das que eu já vi, o senhor concilia isso muito, muito bem, né? O senhor é um bom pregador e eu acredito que também, né, é um bom professor. Então, eu vejo um equilíbrio muito, muito bacana nisso, diante das pregações que eu já vi. O que é que o senhor gosta mais? De pregar num culto, digamos assim, de avivamento ou dar um estudo? Eu sou muito categórico em dizer assim que eu reconheço que o ministério que Deus me deu foi de ensinar a palavra. Eu gosto muito de uma palavra grega chamada didaskalia. Didaskalia significa aquele que ministra, que ensina a palavra. Esse é o ministério que Deus me deu. Eu pela misericórdia do Senhor, eu sou professor do curso teológico aqui na Assembleia de Deus, no setor 7, aqui. Já fui professor também de teologia lá no campus em Aquidauana também, né? Já fui professor da Universidade Federal também, né? E eu tenho assim muita alegria em ensinar a palavra do Senhor. Eu tenho muita facilidade, muita graça de Deus acerca disso. E como eu disse para você, eu sempre busquei e sempre busco. Eu dou liberdade para Deus me usar. Não sou eu que uso Deus, é Deus que me usa. Por esse motivo que eu me preparo antes. Eu estudo a palavra. Eu não chego num culto despreparado, muito pelo contrário. Quando eu sou convidado para ministrar, para ensinar, eu fico uns dias em oração, eu me preparo, eu leio, eu deixo o Espírito fazer de mim o que Ele quiser. Então, assim, eu vejo que a questão da pregação num culto é uma consequência de uma vida diante do altar do Senhor. É uma consequência. Então, assim, porque o cristão ele tem que orar todo dia. O cristão tem que ler a Bíblia todo dia. O cristão tem que falar com o Senhor todo dia. Eu sempre falo assim para uns amigos que a gente precisa andar antenado, plugado, ligado com as coisas de Deus. Deus ele quer se revelar para nós o tempo todo e a gente não entende. Aí eu me lembro de Nicodemos. Nicodemos foi encontrar com Cristo de madrugada. E Jesus começou a falar com ele e não entendia nada. Jesus disse assim: Nicodemos, se eu te falar das coisas da terra, você vai entender. Mas se eu te falar das coisas do céu, você não vai entender. Então não é uma realidade nos dias de hoje. Tem crente que é crente, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, mas estão vivendo no mundo superficial. Estão mais preocupados com as coisas terrenas. Então a gente chega num certo conhecimento e maturidade espiritual que você deixa o Espírito te envolver, o Espírito se apoderar da sua vida e direcionar você. Direciona o seu pensamento, suas atitudes, sua fala, dirige o seu caminho. Então, eu acredito que esse seja um dos principais fatores da minha vida. Tanto quando eu ensino, quando eu prego, eu dou liberdade para o Espírito Santo fazer o que Ele quer, da forma dele. Que bacana. Bem bacana. E é um posicionamento que eu vejo assim que, infelizmente, ele está um pouco difícil de se encontrar, né, no nosso meio, no meio cristão, né? Porque os cristãos hoje, eles, querendo ou não, nós, né, aqui nesse momento, mas me parece que o povo quer ser mais cheio de si mesmo do que cheio de Deus, né? Exatamente. E assim, fazendo uma crítica, talvez até construtiva, mas eu vejo muitos homens e mulheres de Deus que eles querem posição, né? Vários e vários ministérios, conheço muitas pessoas que tinham tudo para ser uma bênção na mão do Senhor, mas querem posição, querem ser aplaudidos, né?
não sei se eles não conhecem, mas a graça de Deus tem que vir em primeiro lugar. Quem tem que aparecer na nossa vida é o Espírito Santo. A glória é sempre do Senhor, né? Então, quando Deus derrama o seu poder, o seu fogo, quando Deus batiza com o Espírito Santo, quando Deus cura uma pessoa, a glória é do Senhor. Nós somos apenas um canal de bênção. Nós somos apenas um instrumento. Por esse motivo que hoje nós não vemos mais curas, milagres, batismos com o Espírito Santo, por causa que o homem se tornou dono de si mesmo. O senhor acha que tem alguma diferença da fé dos homens do passado para os homens de hoje? Por exemplo, Paulo, os discípulos, alguma coisa diferencia a fé daquela época para a fé desse tempo? Eu acho que a fé verdadeira, genuína, ela não pode ser abalada, tem que ser inabalada, né? Agora, falar que tem fé é uma coisa. Agora, agir como um crente que tem a fé é outra coisa. Então, é uma palavra pequenininha de 2 letras, mas tem um significado enorme na nossa vida espiritual. Então, assim, tem muita gente que bate no peito, que fala que tem fé, mas na hora da luta, da dificuldade, da prova, a pessoa não aguenta, sai da igreja, murmura contra Deus, às vezes reclama, né? E o que a Bíblia nos ensina? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Deus, ele permite acontecer situações conosco, né? Assim como acontece com o ímpio. Mas a diferença é a fé. A diferença é a presença de Deus na nossa vida. Talvez eu passo luta como qualquer pessoa, eu passo dificuldade, passo prova todos os dias da minha vida. Mas eu venço todas para a glória de Deus. Porque nada nesse mundo abala a fé que eu tenho, que eu carrego, e a bandeira de Jesus Cristo na minha vida. Eu acho assim, os homens do passado, eles não tinham essa facilidade tecnológica que tem hoje. Nós vivemos numa era tecnológica, vivemos hoje numa era que tudo está fácil. Mas os valores se perderam. A essência do Evangelho não é mais o mesmo. Então isso tem tocado, digamos assim, alterado a fé de muitos. Então, assim, apesar de eu ser novo, eu gosto muito assim, da fé dos antepassados. Gosto muito da forma que eles viam. Eles acreditavam, eles criam pela fé. E eu ainda creio pela fé nas coisas. Essa facilidade no qual o senhor comentou, né? Realmente, hoje nós vivemos tempos mais fáceis, né? De todos os pontos de vista, né? Todos os pontos de vista econômico, cotidiano, nossa, é tudo muito mais fácil, né? Muito moderno. O que era diferente dos antepassados, né? Do próprio Cristo, por exemplo. Cristo, na sua época de evangelismo, né? Imaginemos nós, né? O quanto Cristo não caminhou para pregar o Evangelho, para falar de Deus, né, por todas as cidades na qual percorreu. Hoje em dia nós temos, né, por exemplo, fazendo um comparativo com Cristo, né, o fato de Cristo ter andado tanto. Nós temos, por exemplo, hoje os Ubers, né? Você paga R$10, atravessa, vai lá, volta. Essa facilidade que nós temos hoje distanciou o homem de Deus, o senhor acredita? Olha só. Jesus ele veio a esse mundo num propósito, mas Deus é tão lindo que ele escondeu Jesus num tempo. Por exemplo, para ser mais claro, nós vemos na Bíblia Jesus no seu nascimento. Depois nós vamos ver, biblicamente falando, ele com 12 anos. Então nesse tempo Deus escondeu. E depois dos 12 anos, aparece Jesus 18 anos depois, com 30 anos, sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, seu primo. E o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Um ministério profícuo, um ministério tremendo. 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, Jesus pregou mais do que a nossa vida de 20 anos de crente. Ou 30, ou 40, ou 50. Então, assim, é aquilo que eu estava dizendo, nós estamos vivendo tantas coisas desse mundo que a gente não vive mais as coisas de Deus. É claro que a gente tem o nosso trabalho, é claro que a gente tem a nossa responsabilidade, nós temos que ir ao mercado fazer a nossa compra, ir ao banco pagar nossas contas, nós temos que nos deslocar, nós temos que a nossa responsabilidade dentro da nossa casa.
Só que, por outro lado, Deus nunca mudou. Quem mudou fomos nós. Deus continua sendo o mesmo. Mas o que impede eu de glorificar o Senhor no meu trabalho? O que impede eu glorificar a Deus dentro da minha casa, lavando minha roupa, lavando minha casa, passando uma roupa, enfim? O que impede eu, andando de ônibus, de carro, de moto, eu falar com Deus? O que me impede? Então, essa talvez seja uma grande diferença. Tem pessoas que buscam a Deus, irmão, só quando vem no culto. É uma observação, não é uma crítica. Tem crente aí de 30, 40, 50 anos, talvez até mais velho do que nós dois, que busca a Deus só num culto de domingo ou num dia de quarta, e os outros 6 dias não busca. Por isso que a gente vê, a gente observa a vida espiritual dessas pessoas. Tem gente que não prospera espiritualmente. Tem gente que roda espiritualmente falando e não prospera, não sai do lugar. E tem gente que rapidamente Deus levanta, rapidamente Deus derrama sua graça, Deus derrama dons sobre aquela pessoa, e aquela pessoa começa a fazer algo para o Senhor que ninguém faz, que ninguém fazia. Né? Então, a diferença é como você vê Deus na tua vida. Eu não quero servir a Deus somente num culto de domingo. Eu acho que eu posso servir a Deus o dia inteiro, em qualquer lugar que eu estiver. É verdade. Em todo o tempo, né? Em todo o tempo, em todos os momentos e todas as circunstâncias. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui num bate-papo, né, com o pastor Cláudio aqui hoje, nos dando esse vasto conhecimento aí, falando sobre a Bíblia Sagrada aí, né? Com certeza nós estamos aqui aprendendo da parte de Deus, tendo uma palavra da parte de Deus. Pastor Cláudio, nós estamos partindo para o final. Nós estamos partindo para o finalmente dessa edição. Eu quero mais uma vez agradecer aqui o Senhor e quero deixar um espaço, se o Senhor queira deixar uma palavra, um versículo bíblico, alguma coisinha aí para o pessoal, para nós já irmos para o finalmente dessa edição. Fique à vontade. Muito bem. Dentre as várias passagens existentes na Bíblia, são 66 livros maravilhosos, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, né? E poderia citar muitas, mas eu quero deixar só uma, Romanos 2:6, a qual Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Então, tudo que você fizer para o Senhor, por mais simples que seja, faça o melhor. É isso que eu quero deixar de lição, de aprendizado para cada um de vocês. Você que é um mensageiro, um pregador, um levita do Senhor, se intitula um profeta, você que tem um grupo de louvor, você que dirige o culto, é um diácono, um presbítero, um evangelista, se você vai fazer algo para o Senhor, entenda, faça o melhor. Deus, ele já fez tanto por nós. Jesus, ele enviou o seu Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar. Eu acho que tudo que eu fizer para o Senhor ainda vai ser pouco, vai ser assim, né? Não vou ter como pagar o Senhor de tudo que ele já fez por mim. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer o melhor para ele. Então, por esse motivo, por esse zelo, por esse cuidado, que eu sou dessa forma, zeloso, cuidadoso com as coisas de Deus. E você pode ser também. É só você querer. Pessoal, por opção, o pastor Cláudio não tem rede social, é isso mesmo, Zé? Exatamente. Na verdade, não é nem opção. Foi uma oração que eu fiz com o Senhor e eu disse para Deus que eu não queria que meu nome aparecesse, mas o dele. Olha aí. O nome do Senhor. Então, assim, eu respeito todo mundo que tem, mas é uma coisa entre eu e Deus. Então, quem sopra o meu nome é o Espírito Santo. Olha que bacana. É Ele que dirige, é Ele que é. Como eu já frisei aqui, já citei isso, né? Interessante, irmão, que eu tenho sido enviado por Deus em várias igrejas, pregar a palavra de Deus, e tudo é contato, tudo é assim, telefone, que as pessoas vão sabendo, vão descobrindo. Por outro lado, eu sei que é o Espírito Santo soprando, né? Mas eu tenho esse cuidado de não ter rede social justamente por causa disso. Deixa Deus fazer, né? Do jeito que Ele quer.
É isso aí, pessoal. Conosco aqui, pastor Cláudio Neres, que é doutor em teologia. Trouxe aqui para nós hoje esse bate-papo muito produtivo. Nós entendemos um pouquinho da vida dele, como é que foi a sua conversão aí. Trouxe para nós algum contexto bíblico. Nós estamos saindo daqui edificados, né, desta edição. E eu espero também que vocês aí na casa de vocês, ou seja, onde você está assistindo esse vídeo agora, seja alcançado, né, pelas palavras do pastor Cláudio Neres aqui. Pastor, eu quero aqui, para nós encerrarmos, agradecer a sua participação de coração mesmo. Tenho certeza que agregou muito, trouxe um conteúdo muito bom aqui para a nossa edição de hoje. Muito obrigado, pastor. É eu que agradeço, né? Eu não tenho palavras assim para agradecer. Eu acho que tudo que eu fizer vai ser ainda insuficiente do tamanho da minha gratidão que eu estou tendo de estar aqui. Para mim é uma honra. É um presente de Deus estar aqui. Que bacana. Né? Deus, muitos anos atrás, Deus me fez uma promessa que Ele me levaria para lugares e para conhecer pessoas que eu menos imaginaria. Então, essas promessas Deus tem cumprido na minha vida e uma delas é estar aqui. Então, obrigado pelo convite, que Deus esteja abençoando você, esse programa, os amados irmãos ouvintes, e que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém. Recebo. Com certeza, nós estamos muito felizes também pela presença do pastor Nery aqui, e também retribuir, ser um canal de bênção na sua vida, para que pessoas venham conhecer um pouquinho da sua história, né? Pessoas venham conhecer o pastor Nery de um outro ângulo, né? Porque muitas das vezes nós conhecemos a pessoa só dos púlpitos pregando, né? Ou talvez em algum trabalho mais formal ali que está relacionado à igreja, e deixamos de conhecer um pouquinho da história da pessoa. E hoje nós trouxemos aqui um pouquinho da história do pastor Nery. Pessoal, nós já vamos encerrar, e eu quero lembrar a vocês para que não deixem de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. É só digitar lá no campo de busca Tereré com Fé. Você vai ver esse mesmo símbolo que está aqui atrás, mas vermelho, metade vermelho, metade preto ali. Tereré com Fé, no YouTube. Nós estamos também no Instagram, é só digitar lá Tereré com Fé, vai aparecer esse símbolo aqui lá no Instagram. Ajuda a gente, segue a gente lá para que mais pessoas venham contemplar as coisas que Deus está fazendo através da nossa vida e dos nossos convidados, assim como a vida do pastor Nery. Nós estamos também no Facebook, é só digitar lá Tereré com Fé, ajuda a gente lá, dá uma impulsionada para que pessoas venham conhecer mais o nosso canal também e receber alguma coisa de Deus. Beleza, pessoal? Nós estamos partindo aqui para o encerramento desta edição do Tereré com Fé. Pastor Cláudio, muito obrigado. Prazer é todo meu. Esteve conosco aqui. Eu quero desejar a vocês aí que Jesus venha alcançar, venha adentrar a casa de vocês, a vida de vocês, e que vocês venham receber algo de Deus através da nossa vida a cada dia. Que o Senhor possa abençoá-los e retribuí-los conforme o desejo do coração de vocês. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus aí. Você que está assistindo esse vídeo agora, que o Senhor possa te abraçar, assim como nós estamos sendo abraçados aqui, com certeza, pelo Espírito Santo. Muito obrigado, fiquem com Deus, e este foi mais um Tereré com Fé. A paz do Senhor a todos.